jogasse a lenha de qualquer maneira, colocar na ordem para ser queimado. Outra coisa também, por que o animal, cortado os pedacinhos, entendeu, para ser queimado, e tem que ser lavado? Não é impressionante nós parar para analisar a ordem do nosso Deus? E muitas vezes nós não cumprimos essa ordem. A lenha tem que ser organizada, em ordem para ser queimada. O animal tinha que ser cortado para ser queimado, mas antes de queimar, teria que ser lavado. Isso mais posteriormente nós vamos ver o porquê de tudo isso. Vaikra, Deus então chama Moisés para explicar como deveria ser ofertado o sacrifício pelo povo. Deus não esperou que alguém perguntasse, ele tomou a iniciativa de explicar o que ele queria, certo? Contrariando às vezes o pensamento de muita gente. Deus não assiste passivamente aos acontecimentos. Quando ele acha conveniente aos acontecimentos, interfere ao seu modo, para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Não pense o homem que é a vontade de si próprio, mas a vontade do Eterno. Temos que colocar em nossa mente uma coisa: quando Deus fala, ponto final. Ninguém tem o direito de ficar questionando. Deus falou, está falando. Só temos que dizer amém. Vaikra que começa este livro, que muitos deixam de estudar por não compreender, porque é um livro que fala de muitos animais, é um livro que fala de muito sangue. Mas se você não entender o sacrifício lá do Pêssah, lá no passado, como poderá entender o sacrifício de Yeshua? Não é porque não existe um templo funcionando em Jerusalém com os mesmos sacrifícios, mas Levítico funciona na mesma proporção, por meio do sacrifício de Yeshua, preparando o povo para a redenção. Bendito seja Deus. É o sacrifício de Yeshua que agora nos outorga a santificação e nos prepara para o dia final. Levítico, irmãos, é o manual da santidade. Vaikra era o primeiro livro na tradição antiga judaica que os judeus estudavam quando eles iam a Beit Midrash, na escola chamada Torá Purim, instrução para os sacerdotes. Mas infelizmente é um livro menos estudado, pelo menos no meio religioso, porque começa com sacrifício e eles não entendem que o sacrifício é Deus dando instrução por meio dos sacerdotes a maneira do povo se santificar. É um livro importante para dar ao povo de Deus parâmetro da santidade, compromisso, responsabilidade e santificação. Só que o sacrifício era um símbolo sacrificial, uma missão didática, uma analogia para os dias de Yeshua, a forma de Deus ensinar o seu povo o padrão da santidade pelos seus sacerdotes e os profetas.
essa mesma santidade é ensinada por Yeshua e os seus talmidim. Por que disse o escritor aos Hebreus? Porque se o sangue dos animais cerimonialmente santifica os impuros para a santificação do corpo, preste bem atenção nisso aqui. Porque se o sangue dos animais santifica os impuros para a santificação do corpo, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então vocês analisam que o sangue de Yeshua, ele tem uma validade muito maior do que o sangue dos animais. E por isso é mediador de uma nova aliança para os que são chamados, receba a promessa da herança eterna, visto que a morte ocorreu para resgate das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, porque onde há testamento é necessário que ocorra a morte do testador. Vaikra comenta o rabino Abarbanel que na vida do homem existem 4 fases que se relacionam com as 4 estações do ano. A primeira fase da vida do ser humano, a sua infância está relacionada com a primavera. Durante a infância, até os 13 anos, não existe obrigação da parte da criança de cumprir os mandamentos da Torá. No entanto, é dever do pai, a mãe, educá-lo no sentido de cumprir os mandamentos da Torá. Na medida que ela vai crescendo, ensinando como e por que cumpri-los, para que no futuro esteja acostumado e consciente sua importância, conforme diz o rei Salomão: ensina o jovem o bom caminho, pois mesmo em sua velhice não a abandonará. E isso é uma pura verdade. O jovem, a criança que ela é ensinada desde pequena, ainda que por algum incidente ela venha desviar, mas ela nunca vai esquecer do que foi ensinado. Porque ela não vai desviar, ela vai ver o que tem lá fora. Vai ver o que tem lá fora que eles nunca viram. Fica curioso, quer ver, e vai lá e só encontra. Nós temos algo que está fora da comunidade. Mas uma coisa eu tenho certeza: eles, se não voltar para a comunidade, para outro lugar, eles não vão. Concorda comigo? Mais cedo ou mais tarde eles voltarão para o lugar da onde eles aprenderam. Então diz o sábio Salomão: ensina o jovem o bom caminho, pois mesmo na sua velhice não abandonará. Sem dúvida, a nossa vontade é que nossos filhos não se desviassem do bom caminho e tornassem pessoas corretas, seguidoras dos mandamentos da Torá. Conta-se que Talmidei, um estudioso da Torá, não foi bem sucedido na educação de seus filhos. Analisando esse caso, podemos imaginar que isso nunca poderia ocorrer com os nossos próprios filhos. Porém, devemos saber que não temos nenhuma
garantia de sermos o não bem-sucedido nessa importante tarefa. Como procedermos então para termos maior chance de sucesso? A Yahadut nos ensina que nenhuma pessoa possui tendência para o mau caminho. A influência da educação e do meio ambiente é que pode decidir o futuro da criança, certo? É o que nós vemos hoje no meio ambiente. O meio ambiente não ensina o caminho bom para as crianças, ao contrário, certo? Hoje a gente vê que os ensinamentos, até a educação familiar e a educação na escola é totalmente diferente de tempos atrás, tempos antigos, certo, irmãos? E voltando a Paraxá, com a morte de Yeshua e o derramamento de seu sangue na Brit Hadashah, nova aliança, veio selar o sangue dos animais da antiga aliança. Hebreu 9, 14 e 15. O sacrifício do holocausto servia para a expiação dos pecados. Em outro ângulo, o animal simboliza ou simbolizava nesse impedimento que a razão prevaleça. Vocês estão entendendo? O escritor diz que o animal simboliza nesse caso o impedimento do ser humano que a razão prevaleça. Quando alguém peca, poderá estar espalhando o seu ato a diversas pessoas. Só que a correção não vem de você. Deus sempre teve os meios corretos. Devemos ter consciência de que o mal que pecamos, ao pecar, pode ser mais abrangente do que aparente. Nos faz lembrar da guerra de Jericó e a guerra do reino de Ai. Jericó, com muito mais soldados do que Israel, perderam a guerra. Por quê? E dá a entender que nenhum soldado de Israel morreu, porque o anjo do Eterno era a favor de Israel. Mas Acã e seus aliados roubaram os despojos da guerra de Jericó, contra a ordem do Eterno. O Eterno havia determinado que ninguém não colocasse a mão no despojo de Jericó. Mas Acã e seus aliados roubaram os ouros, a capa do rei e levaram para aonde eles estavam morando mesmo, hein? Esqueci o nome da onde eles atravessaram o Jordão e ficaram num lugarzinho próximo entre o reino de Jericó e o reino de Ai. Aí o que aconteceu? Na luta contra o reino de Ai, Israel teve mais soldados. Na luta contra o reino de Ai, Israel teve mais soldados. No primeiro confronto morreram 36 soldados valorosos por causa do pecado de Acã. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes a gente fica aí insistindo e não sabe por quê. Quando tudo está em harmonia, quando tudo está na bênção, pode escrever isso.
Depois, o que os profetas falaram por parte do Eterno. E em terceiro lugar, os ensinos de Yeshua na Brit Hadashah, a nova aliança. Nós estamos falando de santidade, que é uma exortação para todo o povo de Deus. Kefa fala sobre a santidade na nossa vida, no capítulo 1, verso 13 e 16. Por isso, com a mente preparada, sede sóbrios. Colocai toda a vossa esperança na graça que vos está sendo trazida na revelação de Yeshua, o Messias. Isso aqui é a mensagem de Kefa. Que a nossa mente esteja preparada, que nós temos que ser sóbrios e colocar toda a nossa esperança na graça que vos está sendo trazida na revelação de Yeshua, o Messias. E continua dizendo: como filhos obedientes, não vos conformando com as paixões que antes havia em vossa ignorância. Não conformando com as paixões que antes havia na vossa ignorância. O que isso significa? Que as paixões que antes havia na nossa ignorância, nós temos que deixá-las para trás. Primeiramente, trata do sexo feminino. Qual eram as paixões que havia na vossa ignorância? Uso de calça comprida, corte de cabelo à la homem, esmalte vermelho nos lábios, unhas pintadas de vermelho, de preto, de azul e etc. Esmalte na unha, batom nos lábios. Então, batom nos lábios vermelho, unhas pintadas de vermelho, de preto, de azul e assim por diante. Continua aqui dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos santo também, em toda a vossa maneira de viver. Isso não é fácil você ser santo em toda maneira de viver, mas é o que está escrito. Mas ultimamente Se eu o pessoal posso- só são judeus e judias dentro da peixe. Lá fora, Deus misericórdia. Então, nós temos que ser santo em toda maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 16. O enfeito delas não seja o exterior. O enfeito das mulheres não seja o interior. O que isso significa? Que o enfeito dela tem que ser o coração, a mente, o proceder, certo? Do mesmo modo que as mulheres se vestiam de modo decente, em traje honesto, com pudor e modestia, não com trança. Não vamos entender que o apóstolo está falando da trança natural. Seria impossível ele falar que a mulher pegar e trançar o cabelo seja pecado. Mas que tipo de trança que ele está se referindo? Canicalomo, coisa poça. Deve ser isso. Perucas da canicalomo, tranças poças. Ele está se referindo àquilo que não é natural. Entendeu? Aquilo que não é natural, aquilo que você traz de fora para você. Entendeu? Aí ele diz assim: do mesmo modo que as mulheres se vestiam de modo decente, em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças. Nós já sabemos que ele não está se referindo a essa trança natural, é isso, mas a artificial. Ou seja, tranças mundanas, né, que antigamente não existia, hoje existe. Mas como convém às mulheres que faz profissão de servir a Deus com boas obras. A Torá nos informa quem são essas mulheres, essas santas mulheres que faziam profissão de fé, de servir a Deus. A nossa mãe
exagerada ou vestidos preciosos, vestido caro, principalmente numa comunidade onde o povo é humilde. Então, se aparece uma mulher com vestido de rainha, entendeu? Ela vai humilhar as demais irmãs. Então, ela tem que, como se diz assim, se padronizar com a sua comunidade. Isso. Se é uma comunidade rica, né? Aí tudo bem, mas é uma comunidade. Nós aqui somos o quê? Classe média? Classe. Que classe nós somos? A gente é pobre. É? Nós somos pobres mesmo. A nossa avó, a Maria José, ela deixou os exemplos pra gente. Nossa mãe, que é até agora, né? Que não é Sara, Raquel e Léa, mas foi nossa avó. Se a gente lembrar dela, a gente vai ter um bom exemplo para seguir. Com certeza. E aí termina, aí conclui Paulo falando a Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. O homem também não pode vir à casa do Eterno de qualquer maneira, de short, camisa regata, ou um tal de corte de cabelo mundano que a gente vê hoje em dia no jovem, entendeu? Mas com o coração encoberto no incorruptível, trajo de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Isso aqui, irmãos, não é eu que estou falando, não. Não é eu que estou exortando, é Kéfas e Paulo. Os comentaristas da Torá, que encontraram em cada palavra, às vezes em cada letra, pontos de apoio para os seus ensinamentos éticos. Chama a nossa atenção para a palavra Vaikra, com que começa esse livro, não apenas nos livros impressos, mas também na própria Torá. A última letra da primeira palavra, Aleph, minúscula, dando-nos nesse contexto duas belíssimas lições. Primeiro, prazer e alegria de oferecer algo que deve ser ensinado mesmo às crianças pequenas nas mais tenra idade. Se ela é favorecida pela sorte, tem muitos livros, brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo, ou à sua amiga, um pobre que não tem nada. A letra Aleph vale um. Cada qual, mesmo com recursos limitados, não se pode excluir nem se esquivar de contribuir na medida de suas posses. Essa explicação são rabínicas. Para os objetos nobres, o fato de ser menos ou mesmo pouco favorecido pelo destino não deve servir de pretexto para deixar de contribuir. O homem, às vezes, de fato, precisa valores das coisas pelo tamanho e quantidade, mas Deus considera a nossa oferta pelo sentimento que acompanha o nosso coração. Muitas vezes, só a boa intenção já equivale a uma boa ação que produz proveito e Deus considera como se fosse praticado. Porque, irmãos, o homem só vê os olhos, enquanto Deus vê o coração, o sentimento, a intenção que Deus deseja. Portanto, podemos concluir que o Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que, para se tornar um judeu consciente de seus deveres e responsabilidade, para conhecer e para se aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá, escrita, oral,
continuidade à juventude. Os jovens, é muito aconselhado pelo Timóteo que o jovem nunca se esqueça daquilo que é ensinado, porque o jovem, eles é a garantia do futuro, porque o Roche e o Hanan, talvez o Roche, Davi, não sabemos daqui quanto tempo a gente vai bater as botas, então alguém tem que dar continuidade. E quem vai dar continuidade à obra de Deus? Os jovens. Olha o nosso antepassado, 2000 anos atrás já deixaram de existir, a obra está prosseguindo. Quem está prosseguindo a obra dos nossos antepassados? Somos nós. Quando nós deixarmos de existir, o jovem de hoje vai prosseguir levando a obra. Nos faz lembrar do nosso bendito memória, Nilson Dias. Alex era desse tamanho, aprendendo a tocar violão, e o Nilson falava para ele: olha, filho, o Nilson, quando deixar de existir, você vai dar continuidade. É verdade ou não é? O Alex está aí dando continuidade, e ele tem que instruir o filho dele, porque quando ele deixar de existir, o seu filho dê continuidade no trabalho dele, né? O trabalho da música, que é um trabalho abençoado por Deus. O salmista Davi, no capítulo 8, verso 2, da boca dos pequeninos e das criancinhas, tu sustenta a força por causa dos teus adversários. Então, da boca dos pequeninos e das criancinhas, tu sustenta a força por causa dos adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. E conforme a interpretação dos mestres, a nossa força consiste na Torá. Se queremos ter futura geração que identifique com aquilo que o Espírito de Israel já deu e ainda dá à humanidade, devemos ensinar-lhe que ser judeu significa estar sempre pronto para oferecer, para dar algo de si para a causa de Israel. E isso deve ser aprendido desde a infância para fazer parte integral do nosso ser, para que a vontade e a necessidade de dar não se torne, com o decorrer dos tempos, uma carga pesada. Hoje nós temos exemplo, por exemplo, existe judeu aí na capital de São Paulo, que quando ele dá uma tzedakah, é o dia mais feliz da vida dele. Ele procura pessoas para dar tzedakah. Então, como diz aqui o escritor, para que no decorrer dos tempos, a carga não se torne pesada. A Torá numera aqui as letras dos sacrifícios, e a missão dos sacerdotes Kohanim seria um grande erro confundir esse sacrifício com os dos pagãos da antiguidade, os quais fazia com que os sacrifícios desça as suas divindades ao nível das paixões humanas, traindo-se em favor e prática, algumas vezes até atos abomináveis. Ao passo que o sacrifício mosaico tem como base a adoração ao Eterno, agradecer a sua bondade, pedir perdão por sua falta cometida involuntariamente ou impensada. Isso era o sacrifício do mosaico, né? Mas antes do sacrifício mosaico já existia o sacrifício diabólico, entendeu? E é por isso que Deus chamou Abraão, porque Abraão já detestava a idolatria lá em Ur dos Caldeus. Então já havia sacrifício de crianças
pais pegar seus filhos e sacrificar. E aqui mais para frente nós vamos ver na Paraxá como é que Deus repreende de uma maneira severa a idolatria. Então o sacrifício mosaico era agradecer a Deus pela sua bondade, pedir perdão por as faltas cometidas, e após tê-la reparado, o sacrifício dos israelitas tinha que ser acompanhado pela kavaná, a intenção de voltar ao bom caminho. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um cabrito sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e degolará no lugar do holocausto. Levítico 4, 27 e 29. Ainda bem, né, irmãos, que não precisamos comprar o nosso cabrito, né? Nosso cordeiro. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos vivificou, juntamente com o Messias, pela graça sois salvos. Graças a Deus. E sendo vós mortos nas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Colossenses 2, 13 e 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, aqui um detalhe minucioso, porque muitos acham que essa cédula que era contra nós é a Torá, é a lei. Mas na verdade o apóstolo diz o seguinte, que Yeshua riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do nosso meio, cravando na cruz. O que é isso? O que é que Yeshua fez? O que ele tirou que estava no nosso meio e cravou na cruz? Se vocês quiserem participar, pode participar. O que é que Yeshua tirou do nosso meio e cravou na cruz? Nossas iniquidades, nossos pecados, nossas ofensas, transgressão. Ó, voltando no que Paulo diz em Colossenses, Deus que é misericordioso, com que nos amou, mesmo na nossa incircuncisão de coração, né? Ele não levou em conta o nosso pecado e perdoou as nossas transgressões na pessoa de Yeshua. E é por isso que lá em Yohanan diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora vem uma pergunta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parou aí? É somente crer? Yeshua disse assim, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando, se guardar os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se nós guardarmos os mandamentos de Yeshua, nós permanecemos no amor dele e seremos amigos, se guardar como eu guardei os mandamentos do meu Pai. O Eterno escreveu na Torá os mandamentos. E Yeshua veio e disse, não pense vocês que eu vim abolir a Torá. Eu não vim abolir a Torá, e nem os profetas. Aqui na Haftará, de Vaikra, Isaías 43, 21,
formei para mim. Quem é que Deus formou para ele? A família dele. O povo de Israel. A família dele, né? E Paulo disse o seguinte: você entrando para essa família, sabe como é que Paulo te chama? Você não é mais Mais filho. você não é mais incircunciso, você não é mais, mas você faz parte da família de Deus, da qual Paulo diz assim, da qual ponho-me de joelho perante o Pai do nosso Senhor e Yeshua HaMashiach. Vós sois concidadãos dos santos e da família de Deus, povo que formei para mim. O me tens invocado, e a mim tem invocado. Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, porque do meu serviço logo te tens cansado de mim. O que é isso? Eu chamei vocês para invocar o meu nome, mas no meu serviço logo tens cansado de mim. Quem é que está com pressa que termina aqui a paraxá para ir embora? Porque aqui tem alguma coisa a ver com o cansaço de servir a Deus, né? Um povo que eu escolhi para mim, mas no meu serviço logo tens cansado de mim, ó Israel. Não me tens trazido o cordeiro de suas ofertas de elevação. Aqui, irmão, pode ser até um sentido figurativo também. Não quer dizer que tinha que levar o carneiro diretamente para Deus. Talvez não seja só isso. Mas Deus queria saber, né, a forma como Israel estaria apresentando a Ele. Deus quer saber hoje de que forma que nós estamos apresentando a Ele. Levando o carneiro ou levando as nossas ações, as nossas boas intenções de obedecer a Deus. Ofertas de elevação, holocausto, nem me tens honrado com os teus sacrifícios. Aí nós vamos lá no livro de Hebreus, lá diz assim: apresentai-vos a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não te fiz servir-me com oblação, nem te cansado para me oferecer muito incenso. Não me tens comprado por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Será que hoje não é a mesma coisa? Será que nós não estamos dando trabalho para o nosso Deus com os nossos pecados, com a nossa iniquidade? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar então junto em juízo. Olha, Deus falando, faz-me lembrar entremos juntos em juízo. Entremos junto em juízo. Deus falando. Conta-te as tuas razões para que te possa justificar. Vocês estão entendendo isso aqui? O que Deus está falando? Então vamos entender de um modo claro. Deus está dizendo que Ele vai entrar junto com você em juízo. Certo? Agora Ele quer que você conte para Ele as suas razões para que Ele possa justificar. Quais são as razões que você vai dizer para Deus para que Ele possa te justificar? Suas orações, fala para Deus. Ó, entremos junto em juízo, conta-te as tuas razões para que te possa justificar. Então, no momento que nós apresentar diante do tribunal divino, nós temos que ter muita razão para que Deus possa nos justificar. Shaul Hachalia disse lá, né?
Porque todos nós temos que comparecer perante o tribunal divino para dar conta de nossos atos praticados, quer seja bom, quer seja mal. E aqui Deus está falando que vai entrar em juízo conosco. Entremos junto em juízo, contra-te as tuas razões para que eu te possa justificar. O teu primeiro pai pecou, até os teus santos transgrediram contra mim. Portanto, profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó anátema e Israel ao opróbrio. Olha, então qual é a razão que Jacó ou Israel vai ter diante de Deus nessa situação? Se Deus não perdoar antes do juízo. Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, quem escolhi. Assim diz o Eterno que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedente e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Aqui fala em dois sentidos. Me faz lembrar que lá um dia desse, capítulo, Isaías 21, vamos lá. Isaías 21, verso 18, que fala de Deus ia fazer 41, verso 18. 41, verso 18. Aqui, aqui fala quase igual, mas só que é em dois sentidos. Fala derramar água em terra seca, né? E derramar o meu espírito sobre a tua prosperidade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro, junto aos ribeiros de água. Este dirá, eu sou o Eterno. É aquele que se chamará do nome de Jacó. Aquele outro escreverá com a sua mão ao Eterno. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Jacó que toma o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Aqui é onde o judaísmo tradicional pega para não crer em Yeshua, né? Eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Ainda bem que nós não cremos que Jesus é Deus, que Yeshua é Deus, né? Nós cremos que Yeshua é o Filho de Deus, então nós não estamos envolvidos nesse conteúdo aqui. E quem proclamará como eu? E quem proclamará como eu? E anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhe as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temas, porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Vós
e serão juntamente confundidos. Aí diz aqui, o ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e forma um martelo, e os lavra com força com o seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. Se o homem não comer, não beber, ele desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha, aplana e traça com um compasso, e faz uma semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedro, toma também o chipre e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um oleiro e a chuva faz crescer. Então serve o homem para queimar e toma deles esse aquenta e acende e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. A metade queima no fogo, a outra metade prepara a carne para comer, farta-se dela, então do resto faz um Deus, uma imagem esculpida, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, portanto tu és meu Deus. A gente vê isso aí no filme, né? Lá no Egito, né? O que os egípcios fazem com os seus deuses, né? Nada sabem, nada entendem, porque tapou os olhos para que não veja e os seus corações para que não entenda. Nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queima no fogo e cozinha pão sobre as brasas, assa sobre elas carne e come, farinha do resto, e faria do resto uma abominação, ajoelhando-se diante de uma árvore. Apacenta-se da cinza o seu coração enganado, e desviou da maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer porventura: não há uma mentira na minha mão direita. Então lembra-te das coisas, Jacó, Israel, porquanto és meu servo, e eu te formei, meu servo. Eis o Israel, não me esquecerei de ti. Então Israel tem que realmente abandonar todas essas idolatrias, porque Deus detesta. Isso aqui seria bom para aquele que é bem devoto às imagens de escultura, né? Aprender esse texto aqui de Isaías 43 e Isaías 44, é isso? Como que Deus detesta. Aí o que acontece? Quando se lê isso aqui, então imagina da seguinte forma: se Deus disse: não há Deus fora de mim, não há rocha que eu conheça fora de mim, aí as pessoas atribuem para Yeshua. Não. Quando o profeta está se referindo, ele está se referindo o quê? O que Deus não conhece como Deus? Isso que nós acabamos de ler aqui, as idolatrias, né? Aquilo que o homem faz para adorar é abominação diante de Deus. Nada tem a ver com Yeshua. Yeshua, nós temos que acreditar verdadeiramente que é o Filho de Deus, né? Da qual, por intermédio da sua vida, nós possamos ter vida também. Através da sua ressurreição, nós seremos ressuscitados, porque ele é a premissa dos que dormem, né? E na nossa crença, na nossa fé, nós entendemos que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E bendito seja Deus que nós ressuscita duas vezes. Ressuscita através do batismo e ressuscita após a morte, certo? Para viver eternamente com esse nosso Deus. Assim que Deus abençoe.
ficar